Segundo Reis, do capítulo 23 ao capítulo 25. Então, o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este pacto. Também o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da entrada, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para a Sera, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a Acera e, levando-a para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedrom, ali a queimou e a reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para a Cera. Tirou das cidades de Judá todos os sacerdotes, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara do camareiro Natã-Meleque, a qual estava no recinto. E os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares que Manassés fizera nos dois átrios da casa do Senhor. E, tendo-os esmigalhado, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrom. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Astarote, a abominação dos sidônios, a Quemós, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as colunas, cortou os acerins
e encheu os seus lugares de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betel, e o alto feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar, esse altar e o alto ele os derrubou. Queimando o alto, reduziu-o a pó e queimou a Acera. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que predissera estas coisas. Então perguntou: Que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que acabas de fazer contra este altar de Betel. Ao que disse Josias: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Deixaram estar, pois, os seus ossos, juntamente com os do profeta que viera de Samaria. Josias tirou também todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira, e lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos de homens. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro do pacto. Pois não se celebra tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro semelhante. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor: Também a Judá hei de remover de diante da minha face, como removi a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu disse, e estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro. E Faraó Neco o matou em Megido, logo que o viu. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro, e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no
e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que os seus pais haviam feito. Ora, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E à terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém levou consigo a Jeoacás, que foi conduzido ao Egito, que ali morreu. E Jeoaquim deu a Faraó a prata e o ouro, porém impôs à terra uma taxa, para fornecer esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um, segundo a sua avaliação, prata e ouro, para o dar a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que os seus pais haviam feito. Nos seus dias, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Mas depois se rebelou contra ele. Então, o Senhor enviou contra Jeoaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seus servos, os profetas. Foi, na verdade, por ordem do Senhor que isto veio sobre Judá, para removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tinha tomado tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que o seu pai tinha feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou diante da cidade quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais. E, no ano 8º do seu reinado, o rei de Babilônia o levou preso. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. E transportou toda a Jerusalém,
como também todos os príncipes, e todos os homens valentes, e todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, e artífices e ferreiros, em número de 1.000, todos eles robustos e destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou cativos para a Babilônia. E o rei de Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim, Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome em Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, assim sucedeu em Jerusalém e em Judá, até que ele as lançou da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que, ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então, a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o fizeram subir a Ribla, ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas de importância ele as queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então, o resto do povo que havia ficado na cidade, e os que já se haviam rendido ao rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos. Mas dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Ademais, os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espevitadeiras, as colheres,
e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, como também os braseiros e as bacias. Tudo o que era de ouro, o capitão da guarda levou em ouro, e tudo o que era de prata, em prata. As duas colunas, o mar e as bases, que Salomão fizera para a casa do Senhor, o bronze de todos esses utensílios era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede e romãs, tudo de bronze. E semelhante a esta era a outra coluna, com a rede. O capitão da guarda tomou também Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada. Da cidade tomou um oficial, que tinha cargo da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. Então o rei de Babilônia os feriu e matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que tinha ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs por governador sobre eles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os chefes das forças, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, Netofatita, e Jaazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias lhe jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra, e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Mas, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, veio com 10 homens, e feriram e mataram Gedalias, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Então, todo o povo, tanto pequenos como grandes, e os chefes das forças, levantando-se, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Também lhe fez mudar as vestes da prisão, e ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência, esta lhe foi dada de contínuo pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Leitura
Pastor Ricardo. Compartilhando na Web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.